Olá pessoal, bem-vindos ao De Olho nos Bichos. Hoje você vai aprender como ajudar seu cão em caso de acidentes e conhecer um novo tratamento para equinos. Você sabia que cachorros também podem ser vítimas de câncer? Essas e outras curiosidades você acompanha no programa de hoje. Não saia daí! De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 20 milhões de pessoas no mundo têm câncer. O que muita gente não sabe é que essa doença também é comum entre os animais. Entenda mais sobre o assunto na reportagem de Laura Veloso. Em dia de quimioterapia, o Hospital Veterinário da UFMG fica assim, lotado. Todos aqui estão à espera de tratamento para o câncer. Então, assim, a avaliação clínica do paciente oncológico, ela passa primeiro por uma consulta, onde a gente vai fazer um exame clínico completo, a gente vai examinar o paciente todo, aí tudo aquilo que for realmente anormal vai ser investigado através de exames de laboratório. Então, a gente tem vários exames que a gente usa para diagnóstico, né? Então, primeiro a gente faz uma função aspirativa para a gente ver do que se trata aquilo, o tipo de célula que tem ali, se é uma célula realmente tem características benignas ou malignas, e baseado naquilo ali a gente faz uma programação terapêutica. Se o paciente vai primeiro para um procedimento cirúrgico, ou se ele já vai direto para um procedimento quimioterápico. Então, o paciente tem que ser avaliado individualmente e de acordo com aquela lesão que ele tem naquele momento. Luke tem 16 anos e já teve a doença mais de uma vez. Na verdade, eu já sabia que era porque não é no primeiro dela, né? Que cachorro mais velho é comum. Ela teve um nódulozinho na mama, né? Aí procuramos uma veterinária, era câncer mesmo, aí teve que fazer cirurgia. Aí, na cirurgia, quando terminou, o pessoal mandou para anátomo patológico, né? E aí veio que é um tumor muito agressivo, precisava de químio. A cirurgia ainda é uma grande ferramenta dentro da oncologia. Eu acredito que na medicina veterinária é a principal ferramenta para o tratamento oncológico, realmente o procedimento cirúrgico, quando bem realizado, quando bem planejado. Mas nem sempre a cirurgia é a solução. A quimioterapia é indicada em muitos casos. E o tratamento, que é feito com a mesma medicação para humanos, foi o ideal para a Ruana, que de um câncer de mama, o mais comum entre as cadelas, evoluiu para metástase. Nós trouxemos aqui no hospital veterinário, ela tinha alguns nódulos nas mamas, vários na verdade, e aí ela marcou uma cirurgia e depois que retirou algumas mamas e alguns nódulos. Depois que retira esse material é levado para fazer uma biópsia. Na biópsia eles descobriram que já estava numa fase da metástase, então ela já está saindo da célula para o sangue, para a corrente sanguínea. Então, assim, não é tão grave como se já tivesse completamente espalhado, mas por ela ser uma cachorrinha mais velha, tem uma série de cuidados, assim, na hora de fazer a quimioterapia. Vômito, diarreia, queda de pelos e diminuição das células do sangue são alguns sintomas que a quimioterapia pode provocar nos cachorros, até aí parecido com os humanos. Mas uma diferença é que a maioria dos casos de câncer em cães acontecem quando eles já estão idosos, mas isso não deve ser um empecilho para o tratamento. Porque o nosso paciente está vivendo mais tempo, tá? Então, quanto mais tempo a gente conseguir proporcionar ao nosso paciente de vida, ou seja, quanto mais tempo ele envelhecer, mais a gente vai se deparar com a doença oncológica, né? Com a doença neoplásica. E, em função disso, a doença neoplásica, ela é frequente em paciente idoso. Então, a gente nunca pode deixar de tratar um animal porque ele é idoso. O que tem que ser feito é avaliar aquele animal de forma individualizada, com a idade que ele tem naquele dia, o procedimento que a gente precisa submetê-lo, seja cirúrgico ou quimioterápico, a condição clínica dele, fisiológica, de função renal, de função hepática, e adequar o melhor tratamento para aquele paciente, e não deixar de tratá-lo porque ele é idoso. Chegou a hora de testar os seus conhecimentos sobre o mundo animal no nosso quiz. Qual desses animais é da família dos equídeos?
Letra A, zebra. Letra B, girafa. Letra C, cabra. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Fique com a gente! Conhecimento e Cultura UFMG 2012. Conhecimento e Sustentabilidade. 15 a 19 de outubro. Acesse ufmg.br/conhecimento e cultura. Crack destrói. Nunca experimente. Por que as pessoas se unem? Para construir um sonho, um futuro, para enfrentar um problema. Quando existe união, as forças se multiplicam, porque juntos fazemos mais. Com a união de todo o Brasil, conseguimos reduzir os casos de dengue em cerca de 46% no país. As chuvas e o calor estão aí. Mais uma vez, precisamos nos unir. Mobilize sua comunidade. O combate não pode parar. Brasil unido contra a dengue. Fábrica Verde apresenta Jaguatirica. Nome científico, Leopardus pardalis. Não tem nada a ver com os pardais. Embora pareça voar quando salta, a jaguatirica é da família das onças, a prima menor desses grandes felinos. Um animal que adora subir em árvores, consegue passar entre troncos e galhos com a maior facilidade. Difícil mesmo é se equilibrar na corda bamba do desmatamento. É que o ser humano tem ameaçado a vida do felino com a destruição do seu habitat. A jaguatirica se movimenta em ambientes com luz 6 vezes mais fraca que a do limite do ser humano. Bom mesmo seria que a humanidade tivesse uma visão boa dessa para preservar o cerrado, a caatinga, as florestas tropicais, toda a natureza. O que fazer quando um cachorro é atropelado? E quando ele engasga ou consome algum produto químico? Você sabe como prestar os primeiros socorros? A veterinária Silvia Trindade ensina como agir em cada situação. Confira! É muito importante nesse caso de atropelamento que a pessoa preste atenção para poder informar para o veterinário se o animal perdeu a consciência, ou seja, se ele desmaiou logo após o atropelamento, e se ele urinou e se ele defecou, e se essa urina e as fezes estavam normais ou com sangue. É importante a gente ter muito cuidado também ao manipular esse animal que foi atropelado. Ele vai estar sentindo dor, então por mais manso que ele seja, ele pode morder. O ideal é que a gente amarre a boca antes de mexer com ele para a nossa própria segurança. E outro cuidado extremamente importante é na manipulação desse animal. Quando a gente for retirar ele de um lugar para levar para o veterinário ou para casa, ter muito cuidado com a coluna, tanto do tronco quanto do pescoço, que a gente pode piorar alguma lesão se a gente manipular isso demais. O cachorro desmaiado, ele vai ficar deitado, a gente vai chamar, ele não vai responder a nenhum estímulo. Muitas vezes ele fica com a mucosa bem branquinha, então assim, se a gente abaixar o olho, levantar a boca, vai estar bem branco. Quando a gente viu, então, em até meia hora, é interessante que a gente induza o vômito, tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode administrar água oxigenada de 10 volumes, seria uma colherzinha de chá para cada 5 kg de peso do animal. Isso a gente pode fazer a cada 5 minutos, 2 a 3 vezes, para estimular o vômito. Isso não deve ser feito em casa em que o animal comeu alvejante, alguma coisa cáustica, que aí a gente vai
queimar mesmo o esôfago do animal e isso vai ser pior para tratar depois. O que a gente pode fazer em casa é só lavar a ferida com água, lavar bastante e também levar o mais rápido possível para o veterinário, porque a gente precisa aplicar o soro anti o veneno da cobra. É muito importante a gente, se possível, se a gente vê a picada, observar a cobra para poder relatar para o veterinário como que era a cobra. Então as cobras de cabeça triangular em geral são venenosas, mas é importante nunca chegar perto demais da cobra, não tentar matar, não tentar capturar, para a nossa própria segurança também. Quando elas abrangem mais que 20% do corpo, são consideradas queimaduras graves. E aí o animal vai ter efeitos muito também graves e a gente vai precisar assim, de internação, de soroterapia. O animal vai ter muita perda de líquido, de proteína naquela queimadura, que a gente vai precisar de repor. Quando a queimadura é de menos de 20% do corpo, o principal problema vai ser só a ferida mesmo. Independente disso, em todos os casos de queimadura, é interessante em casa a gente lavar com água corrente. Água fresca, não é água gelada, água fresca, durante uns 20 minutos. O cachorro estava brincando com uma bolinha ou comendo um osso e começa a sufocar, né? Não consegue respirar. A gente vai precisar de abrir a boca e retirar aquele material com a mão ou com uma pinça. Se a gente não conseguir, os cachorros pequenininhos, a gente pode apertar contra o corpo e apertar a barriga assim, para dentro e para cima. É aquela manobra que faz até em ser humano engasgado. Nos cachorros grandes que a gente não conseguir segurar no colo, ele pode ser deitado de lado. A gente ajoelha do lado do cachorro e com o joelho faz esse movimento da barriga para cima e para dentro também. Muitas vezes a gente vê um animalzinho tossindo e acredita que seja um engasgamento. É muito comum a gente receber animais assim aqui no hospital. Mas a tosse ela pode ter várias outras causas, inclusive causas graves, como problemas cardíacos que precisam de tratamento imediato. Então, todo animalzinho tossindo bastante deve ser levado ao veterinário para que seja avaliado. É isso aí. Mas atenção, pessoal! Depois do primeiro atendimento, o animal deve ser levado ao veterinário. Só ele é capaz de dar o diagnóstico preciso e o tratamento adequado. Por falar em tratamento, o Hospital Veterinário da UFMG oferece um recurso diferente e inovador, o tratamento de fraturas em equinos. Confira no Você Sabia! Num cavalo, a quebra de uma das patas pode significar o fim da vida do animal, que geralmente é sacrificado após sofrer esse tipo de lesão. Mas a realidade está mudando. Você sabia que fraturas em equinos podem ser recuperadas? Pesquisadores estão trabalhando duro nisso. Quando ele é potro jovem, isso não é tão grave quanto num adulto pesado em que a fratura se complica. Dependendo do caso, poucos fatores complicadores estão presentes, dependendo dos casos, diversos se associam e se tornam um caso inviável para a recuperação. Entre eles, não se deve desconsiderar a questão do custo de tratamento, que pode ser elevado e superar o preço do animal. Tem muitos animais que nós fazemos um controle sobre os demais, mas o comportamento dele, ele não aceita a condição de enfermo, de imobilizado, né? E ele desfaz ou complica o tratamento. Será que você acertou o nosso quiz? Confira a resposta certa. Qual desses animais é da família dos equídeos? Letra A, zebra. Letra B, girafa. Letra C, cabra. A resposta certa é a letra A. Além da zebra, fazem parte da família dos equídeos o asno e o cavalo. A edição de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Acompanhe o próximo De Olho nos Bichos. Tchau, tchau!